Olha, esses grupos específicos, eles têm alguns fatores que levam a eles a ter uma queda maior. No caso da educação, é porque acabaram o período de matrícula, então existe uma pressão para baixo todo ano, isso ocorre, pelo menos de diminuir a velocidade de crescimento, aí no caso da educação. A alimentação é muito flutuante, depende de fatores climáticos e de importação também, né? Então, eu acho que esses fatores são os que mais pesam nesses grupos de bens. Agora, é importante notar também que essas oscilações podem ser simples desvios estatísticos, quer dizer, um grupo cair alguns décimos de porcentagem, alguns centésimos de porcentagem a mais, ou subir décimos de porcentagem acima dos outros, pode ser também um puro barulho estatístico, uma variação causada mais pela amostragem dos dados do que pelos fatores mesmo. O certo é que tá havendo um enfraquecimento da pressão inflacionária e isso está se refletindo em vários grupos. Em alguns grupos isso se reflete mais, como foi no caso da educação e da alimentação e da saúde. Sempre uma ajuda, porque quando você corta impostos, o preço final para o consumidor tende a cair. Então, o preço caindo, os consumidores tendem a comprar mais. Então, o governo está abdicando um pouco da parte dele, daquela parte que seria esse imposto, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, e sobra mais, tanto para os consumidores quanto para as montadoras, e com isso as montadoras poderiam reativar um pouco a produção ou fazer pelo menos com que a produção caísse menos. O que acontece com os preços dos veículos é que as montadoras vinham produzindo uma quantidade crescente de veículos quando houve um arrefecimento da demanda pelos mesmos. Então, o que acontece é que, num primeiro momento, as montadoras têm que desovar os estoques que estão nos seus pátios. Então, esse freio na demanda pelos veículos faz com que as montadoras tenham que tentar vender seus estoques. Isso faz com que o preço caia num primeiro momento. Mas, em seguida, o que acontece é que as montadoras também reduzem a produção. Em alguns casos, pode levar a demissões, porque quando você reduz a produção, você precisa de menos gente para produzir. Então, isso pode levar a demissões. E esse esforço de redução do IPI e de outros fatores, como a queda da taxa de juros, etc., é para tentar não chegar nesse ponto de que a redução da produção leve a demissões nesse setor. Olha, quando você reduz a taxa de juros, como o Banco Central tem feito, quando você dá incentivos fiscais, como o governo federal, o Ministério da Fazenda tem feito, para o consumidor, em geral, individualmente o impacto é bom, porque se ele for comprar crédito, ele vai ter acesso a taxas mais brandas, vamos dizer assim, embora as taxas de juros no Brasil ainda sejam elevadíssimas. É, Agora, ele faz isso para o consumidor gastar mais, para a indústria poder fazer investimentos com taxas de juros mais baixas, com incentivos fiscais, para tentar reverter essa situação de quase que estagnação do nosso produto interno bruto.
as taxas de crescimento do PIB para o ano têm sido constantemente revisadas para baixo. Então, e todas essas medidas que o governo está tomando dificilmente vão causar esse impacto tão grande quanto está se esperando, pelo menos não até o final do ano. Nós já corremos aí mais da metade do ano e essas medidas elas podem ter algum impacto, mas vai demorar algum prazo para que isso ocorra. Essas medidas econômicas geralmente não dão impacto imediato. Então eu acho que mesmo essa previsão de 3% do PIB para esse ano é um pouco otimista demais. Então eu acho que nós vamos ficar abaixo disso e talvez no começo do ano que vem a gente comece a ter alguma recuperação nesse sentido.